Boa noite. Vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre Aedes aegypti. Aedes aegypti já é um velho conhecido de todos nós sabemos que ele está extremamente presente na comunidade, nos meios urbanos, que é um mosquito que transmite várias doenças. Mas existe sempre aquelas dúvidas sobre qual é a doença mais grave, qual é a doença agora que o Aedes aegypti vai começar a transmitir. A gente tem doenças novas, a gente conhece o Aedes aegypti desde o século XVIII, como transmissor da febre amarela, por exemplo, depois da dengue, que foi muito comum na década de 40 no nosso país, depois ficaram vários anos sem casos de dengue, na década de 80 voltou. O Aedes aegypti já foi erradicado no Brasil durante muito tempo, durante muitas décadas. Na década de 80, ele voltou a circular com grande frequência e aí sim voltou a causar dengue, vários surtos de dengue. Então a gente sempre pensa em Aedes aegypti, dengue. Mas na realidade, ele é um mosquito que pode transmitir outras arboviroses. As arboviroses são doenças causadas por artrópodes. Ela vem do inglês Arthropods-borne virus. E na realidade, esses vírus, eles são artrópodes. Eles infectam artrópodes, tanto mosquitos, carrapatos, aranhas, por exemplo. Nos países de clima tropical, subtropical, essas viroses são mais comumente transmitidas por mosquitos. Nos países de clima temperado, por carrapatos, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles não têm problema com dengue, por exemplo, mas tem um grande número de pessoas infectadas por outras doenças transmitidas por carrapatos, por exemplo, doença de Lyme, que a gente não tem com tanta frequência no Brasil. Na realidade, a dengue é a doença mais frequente, mas existem outras doenças também que são causadas pelos arbovírus, que são muito frequentes no dia de hoje. Além delas, da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Sim, febre amarela pode ser causada pelo Aedes. Atualmente, nós estamos vivendo um número muito grande de casos no Brasil de febre amarela, mas o Aedes ainda não tem papel importante na transmissão. O que a gente tem de importante, sim, é a zika, que todo mundo ouviu muito falar sobre microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, gestantes com medo de engravidar por conta do risco de ter complicações pelo Zika. O Zika, apesar de ser uma doença que pra gente no Brasil é nova, ela é conhecida já desde a década de 40, já causou vários outros surtos durante esses anos todos, já tinham alguns relatos de estar associado a doenças neurológicas, mas na realidade, no Brasil ele se comportou de forma diferente. A microcefalia realmente aconteceu com mais frequência do que nos outros casos, nos outros países em que ele foi detectado. E a síndrome de Guillain-Barré também, que é uma doença neurológica paralisante que leva à perda de força muscular e, em último caso, pode levar até a óbito. Muito mais frequente do que nos outros países. E a chikungunya? Chikungunya, na fase aguda, é uma doença muito parecida com dengue, mas ela tem uma característica diferente das outras. As outras duram pouco, com exceção dos casos de zika, que vão ter complicações permanentes. Mas a chikungunya, ela tem fases, e ela só pode ficar crônica. A pessoa pode ter dores por meses, por anos a fio. Mas todo mundo conhece os sintomas clássicos das arboviroses. Mesmo as arboviroses que a gente não tem no Brasil, ou que tem com menos frequência, tem outras, febre maiaro, oeste do Nilo, encefalite japonesa, são outros vírus que também podem ser transmitidos pelo Aedes em outros países, em outros continentes que não existem com frequência no Brasil. O início do quadro é sempre muito semelhante, com febre alta, de início súbito, dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele pode ser comum a várias doenças, mas na realidade, apesar delas terem sinais e sintomas semelhantes, elas são completamente diferentes, são vírus diferentes que causam doenças diferentes. Existem algumas coincidências na evolução do quadro clínico, que são vírus que em algum momento são parecidos. A chikungunya, como eu disse para vocês, também acontece
com febre alta, de início súbito, uma dor no corpo muito mais intensa do que, por exemplo, a dengue. A dengue já era chamada de febre quebra-ossos. A chikungunya, então, tem uma dor mais intensa do que a dengue. Então, a gente imagina que o quadro é bastante sofrido para quem adquire o vírus, esse quadro inicial. Chikungunya, na língua nativa da tribo da África, onde ela foi descrita pela primeira vez, quer dizer aquele que se curva, porque é a posição que as pessoas infectadas pelo vírus tomam quando tem muita dor. Então, na realidade, nessa tribo era chamada de doença que faz as pessoas se curvarem, tamanha dor articular e muscular que essas pessoas sentem no início do quadro. Esses quadros, tanto da dengue quanto da chikungunya, inicialmente duram em torno de 7, 10 até 15 dias e depois tendem a desaparecer. Os sintomas da chikungunya articulares são mais frequentes do que o da dengue. 90% das pessoas têm dor nos joelhos, nos cotovelos, nos ombros e são mais frequentes por conta disso. A Zika, todo mundo ouviu falar, todo mundo sabe muito de Zika por conta do que eu já comentei, de microcefalia, de Guillain-Barré, mas essas complicações, elas são bastante raras, infrequentes, apesar de ter sido diagnosticada com mais frequência nos casos do Brasil do que no resto do mundo. 1 em cada 10 pessoas que adquire o vírus do Zika só vai desenvolver sintomas. Outras pessoas, 9 pessoas, não vão ter sintomas nenhuns. E a grande maioria, 99%, vai ter sintomas muito leves. A febre amarela. A febre amarela, na realidade, o número de casos no Brasil tem aumentado ultimamente. É a febre amarela que a gente chama de silvestre. Não é a transmitida pelo Aedes, é transmitida por outros 2 tipos de mosquito, principalmente, Sabetes e Hemagogos. E ela está relacionada a áreas de mata em que existem macacos, que são os reservatórios naturais do vírus. A febre amarela que preocupa é a febre amarela urbana. Na verdade, assim, um grande medo que as autoridades têm é que a febre amarela volte a se tornar uma doença urbana. O último caso de febre amarela urbana que a gente viu no Brasil foi em 1942. Desde então, não se tem mais casos de febre amarela urbana no Brasil. Mas hoje em dia, a gente tem muito Aedes presente em todos os estados, em praticamente todas as cidades do país. E o Aedes é um possível transmissor. Então, existe sim o risco de transmissão urbana da febre amarela. Como a gente pode ver, a parte mais escura do mapa mostra as áreas em que existe circulação do vírus e que existe recomendação da vacina. A febre amarela tem uma vantagem sobre as outras arboviroses. Ela tem vacina. Ela tem uma vacina que é 95% eficaz quando tomada 2 doses ao longo da vida. Faz parte do calendário básico de vacinação nessas zonas em que a gente pode ver mais escuras no mapa. E a primeira dose já é dada aos 9 meses de idade. Então ela consegue, de fato, proteger contra a febre amarela. Como é que a gente se previne da infecção pelo Aedes? Todo mundo já está cansado de saber. A gente tem medidas pessoais, uso de repelente é a principal delas. Existem diversos tipos de repelente no mercado, todos eles são eficazes contra o vírus. A questão é que, dependendo do tipo de repelente, do princípio ativo, os fabricantes recomendam reaplicar o repelente com períodos diferentes. Alguns precisam ser reaplicados a cada 2 horas, outros 4, outros duram até 10 horas, mas todos são igualmente eficazes contra a picada do Aedes. O principal é o ambiente, é controle de proliferação do mosquito. Medidas ambientais em casa, principalmente, já que 90% dos focos de Aedes são encontrados nos domicílios no país. Evitar qualquer lugar que acumule água parada. Todo mundo já deve ter ouvido isso diversas vezes, mas é sempre bom lembrar, porque é a medida mais eficaz mesmo para a prevenção da proliferação do mosquito. E hoje em dia, além da vacina de febre amarela, a gente tem disponível a vacina de dengue, que ainda tem muito pouco tempo no mercado, ela foi introduzida recentemente. Ela tem em torno de 65% de proteção, de capacidade de proteger globalmente contra a infecção pelos 4 tipos de vírus da dengue, mas já é promissora e realmente é uma alternativa para a gente se proteger. A vacina contra a Zika, todo mundo fala, Zika não vai ter vacina? Existem mais de 40 tipos de vacina contra a Zika sendo estudados, mas na realidade a expectativa é que só estejam disponíveis para utilizar em mulheres em idade fértil
a partir de 2020. Então, de fato, vacina contra a Zika ainda vai demorar alguns anos. A gente precisa combater realmente a proliferação do mosquito. A gente não pode deixar o Aedes nascer. Outra forma, outros estudos que têm sido feitos em relação a impedir a proliferação do mosquito é, por exemplo, infectá-lo com bactéria. Existe uma bactéria chamada Wolbachia, em que você infecta o mosquito com essa bactéria e aí ele faz com que ele não consiga se reproduzir. Esses estudos são bastante promissores e provavelmente nos próximos anos, talvez até menos, até nos próximos meses, a gente já tem notícias mais concretas do uso clínico habitual desse tipo de estratégia. É isso. Obrigada, gente.